Hey, what's up? Bem-vindo à sua aula de número 4 do módulo 1. Estamos acabando o módulo 1. Como passa rápido, né? Mas ainda bem que tem muita coisa ainda para você aprender, tem muito conteúdo ainda. E eu preciso falar de novo que eu estou muito satisfeita com o que eu estou entregando para você. Se você realmente prestou atenção em tudo que você viu hoje e nas outras aulas, né? Se você realmente está fazendo os exercícios do jeito que eu estou te pedindo, eu tenho certeza que você já começou a sentir as mudanças, já começou a sentir os efeitos que isso vai causar. E como o inglês realmente ficou mais adaptável a você, como ele realmente agora é o inglês do seu jeito. Hoje a gente vai falar sobre cronogramas de estudo. E como você sabe, eu sou a louca da organização, né? O pessoal que trabalha comigo, né, daqui da Feeling, a gente sempre fala que vou pegar um cronograma, vou montar um planner de estudos. Eu sou a que tem um cronograma para tudo, uma ordem para tudo, um dia para tudo. E eu acho que isso é essencial se você quer ter uma boa rotina de estudos. E nada melhor do que tirar uma aula para falar exatamente sobre um cronograma. Como fazer um cronograma bem feito e o mais importante, um cronograma que seja do seu jeito, que seja adaptável para você de acordo aí com a loucura da sua vida, tá? Eu já vou, antes da gente entrar na aula, lembrar para você que eu já tenho um cronograma, na verdade eu tenho 3 cronogramas prontos dentro do Inglês na Prática, que é o método que já ajudou aí, sei lá, mais de 4.000 pessoas a aprender inglês. Tem cronograma rápido, tem cronograma de 3 meses, de 6 meses também. Então, se você tem uma dificuldade com o cronograma e já quer receber o negócio pronto, dentro do método Inglês na Prática, já tá lá todos os 3 para você, tá? Mas vamos lá. Você quer fazer o seu cronograma, minha filha? É isso que a gente está aqui para fazer, então vamos fazer o negócio. Cronograma de estudos. O que a gente vai ver nessa aula de hoje? O que você precisa saber na hora de montar o seu cronograma e como montar o seu cronograma focando nas 4 áreas do inglês. Quais são as 4 áreas, teacher? Por que eu tenho que focar nelas? Vamos falar disso agora. Primeiro, o que não pode O que não pode faltar em um bom cronograma de estudos? Não pode faltar algo que seja adaptável à sua rotina, tá? Não pode faltar regularidade, não pode faltar compromisso. É isso que não pode faltar. Mesmo que você faça um cronograma que seja perfeito, que tenha todas as áreas, tudo bonitinho, todos os temas, o tempo de estudo, seja naquela folha maravilhosa, naquele lettering incrível. Mesmo que seja assim, se você não se dedicar, não vai adiantar nada. É um pedaço de folha como qualquer outro. Então, vai ser difícil, principalmente se você não tem o costume de ter uma regularidade, ainda mais quando é de estudos, que não é todo mundo que gosta de estudar. Eu não sei se você gosta de estudar, mas quem não gosta, quem não tem esse hábito, é realmente mais desafiador. Então, vai precisar de muita dedicação, de muito esforço, sabe? De muito compromisso da sua parte. Mas não é nada assim que seja impossível, sabe? Eu não tô te pedindo para você, meu Deus, tirar todos os dias 3 horas do seu dia. Não é isso. Você vai ver que montar um cronograma é muito mais fácil do que parece. Inclusive, eu vou deixar um cronograma disponível para você fazer o seu depois, tá? Eu pensei, quando eu estava montando essa aula, quando a gente falou assim de montar um cronograma, eu pensei o seguinte: eu não sei qual é o seu nível, o nível da pessoa que está assistindo essa aula, eu não sei qual que é a rotina dela, eu não sei quanto tempo ela tem por dia, eu não sei se ela gosta de estudar, se ela já tentou estudar antes, eu não sei nada, eu não sei sobre a sua vida pessoal. Então eu preciso criar um cronograma que seja adaptável para qualquer pessoa, em qualquer rotina, em qualquer situação, que seja o inglês do seu jeito. Por isso que eu acho que a melhor forma é quando a gente divide os dias da semana em áreas. O inglês ou qualquer outro idioma tem 4 áreas de aprendizagem. A gente tem o listening, que é a escuta, a gente tem o writing, que é a escrita, o reading, que é a leitura, e o speaking, que é a fala. Essas 4 áreas são as áreas fundamentais, são os pilares para você entender qualquer idioma, conseguir se comunicar e chegar no seu objetivo. Muitas vezes eu percebo que as pessoas chegam para mim e falam assim: teacher, eu entendo tudo que eu ouço, mas eu não consigo falar. Ou então, teacher, eu até consigo criar minhas frases, falar, mas se um nativo fala comigo muito rápido, eu não entendo nada. Ou eu entendo que as pessoas falam, mas eu não consigo escrever um e-mail para o trabalho.
ou eu não consigo ler uma coisa e ler corretamente, entender, interpretar o que eu estou lendo, eu só passo o olho. Quando isso acontece, a gente tem o que a gente chama de desnível ou desequilíbrio de aprendizagem. É quando você ouve bem, mas não fala, quando você lê bem, mas não escreve, quando você fala, mas não escreve, sabe? Fica uma bagunça. Então eu organizei o seguinte, para cada dia da semana a gente vai focar em uma área. Então pega a sua folhinha aí agora, vamos fazer um rascunho, tá? Depois você faz o seu cronograma bonitinho. Faz um rascunho aí, ó. Primeira coisa que você vai fazer é definir quanto tempo você pode estudar por dia. Por dia, tá? E não é assim, na segunda eu posso estudar 1 hora, na terça 20 minutos. Então, na segunda e na terça, 20 minutos. Tem que ser o mesmo tempo para todos os dias. Então, seja realista e nem vem com essa de que, mas se eu acordar 30 minutos mais cedo, sobra um tempinho. Isso não vai acontecer. Se eu parar tal curso, eu consigo pegar o inglês, aí eu começo mais cedo, aviso a fulano, pego o menino na escola, vou estudando. Não é para você fazer nada mirabolante. Se você não consegue estudar 1 hora por dia, faça um cronograma de 30 minutos, de 20 minutos, de 10 minutos que seja. Você precisa ter regularidade. E a mesma regularidade sempre, para não ficar desnivelado de novo, tá bom? Daí eu coloquei um exemplo aqui, mas faz aí do seu jeito. Eu deixei um dia, que é o dia livre, que eu já te explico como é. Eu deixei o domingo porque na minha rotina, se eu fosse fazer esse cronograma para eu estudar, que por sinal é o cronograma que eu uso para estudar o francês, eu fazendo isso aqui, eu organizo dessa forma. Então faz da sua forma. Segunda é o dia do listening, o dia de treinar a escuta. Terça-feira o dia do reading, da leitura. Quarta-feira é o dia do speaking, da fala. Quinta-feira é o dia do writing, que é a minha escrita. Sexta-feira eu faço a revisão. Sábado eu faço revisão com o desafio e domingo, pelo amor de Deus, eu sou gente também, eu trabalho, tô cansada. Domingo, meu amigo, eu não quero nem saber. Domingo eu quero descanso, é isso que eu quero. Vamos lá. Segunda-feira. Imagine que você, assim como eu, separou a segunda-feira para treinar o seu listening, para treinar a sua escuta. Então, o que você pode fazer? Escolhe uma música que você gosta, uma entrevista, um texto com áudio, um trechinho de 5 minutos de um TED Talk que seja. Uma coisa simples, tá? Qualquer material, mas o foco aqui é que seja em áudio. E aí o que você vai fazer? Você vai ouvir esse material e você vai repetir o que a pessoa está falando. Você vai tentar entender o que você está ouvindo. O foco aqui é a sua escuta. Então ouça várias e várias vezes. Se você ouviu 10 vezes, ouça mais 3, só para ter certeza que você ouviu direito. Na dúvida, faça mais 3 vezes, para tudo. Na dúvida, faça mais 3, só para garantir. Ouça, preste atenção no que você está ouvindo, o que você está entendendo. Se você quiser, escreva o que você está entendendo para você comparar depois se você entendeu certo. Olhe o som das palavras, em que momento as palavras são conectadas. Esse é o momento de você focar no seu listening e entender o que você ouve. Então, foca aí. Na terça-feira, você vai treinar o seu reading, a sua leitura. Você pode usar, inclusive, o mesmo material de segunda, tá? Que você treinou o seu áudio, o seu listening, para você treinar a sua leitura também. Então, ouça o material de novo, acompanhe, faça uma leitura em voz baixa e preste atenção na entonação, preste atenção onde eles unem as palavras, preste atenção na pronúncia, na diferença entre o inglês falado e o inglês escrito. Você com certeza já percebeu que às vezes a palavra é escrita de uma forma e falada completamente diferente. Às vezes não, né? Na grande maioria das vezes. O inglês nem nisso ajuda, mas na grande maioria das vezes é diferente. Preste atenção onde você tem que pausar a leitura, enfatizar, conectar. Preste atenção na sua leitura. Leia em voz baixa também. Pause e leia depois. Leia junto com o áudio. Foque a sua leitura. A leitura é meio um speaking, mas a leitura você tem ali um esboço, você tem um script do que você está lendo, né? Quando a gente chegar na parte de pronúncia, você vai ver que é um pouquinho diferente. Daí na quarta-feira, que é o dia da pronúncia, você pode usar o mesmo material que você está usando desde segunda-feira. Olha só que legal, você vai pegar o mesmo material e você vai destrinchar ele de uma forma. Você vai estudar ele de uma forma tão profunda que quando terminar não tem como você não ter entendido. Porque as 4 áreas foram utilizadas para o mesmo material. Então no dia do speaking,
Você pode usar o mesmo material, ouça, repita antes de olhar a parte escrita, fale. Você ouviu o som? Repita o som. Mesmo que você não tenha entendido a frase, reproduza o som da frase. Leia junto com o áudio, faça o que a gente chama de shadow speaking. Shadow speaking é uma sombra da pronúncia. Você não vai pausar para falar depois, você vai falar em cima, você vai falar junto com o áudio. Preste atenção na entonação, no ritmo, na pronúncia das palavras. Faça isso várias e várias vezes. E é aquilo, na dúvida, faça mais 3. Vamos pro próximo dia? Próximo dia é a quinta-feira e aqui a gente vai treinar a nossa escrita, o nosso writing. Mesma coisa, pode pegar o mesmo material de segunda, terça e quarta para treinar a sua escrita também. Ouça, escreva as frases. Aqui, nesse momento, você provavelmente já vai perceber que você consegue entender muito mais fácil, porque você já ouviu, você já leu, você já falou. Daí agora é a sua vez de escrever. Então escreva. Se achar difícil, faça o exercício de segunda e terça-feira de novo. Dá uma revisada antes de começar a escrever. E se desafie também. Se você está escrevendo uma coisa e você encontrou palavras novas para você, anote essas palavras. Lembra do vocabulário, daquela lista de tópicos? Inclua essas palavras novas em um tópico. Crie frases com elas. Escreva um parágrafozinho usando essas palavras, sejam afirmativas, negativas, interrogativas, não importa. Mas crie uma forma de você escrever e incluí-las no seu vocabulário. E eu já te expliquei como você faz para memorizar e revisar o vocabulário também. Então, eu já estou te dando faca, queijo, prato, acompanhamento, estou te dando tudo. É só você fazer agora exatamente como eu estou te falando. Vamos lá. Uma dica, porque eu não posso esquecer, está anotado aqui, que eu não posso esquecer de passar para você. Sabe essas palavras novas que você encontrou? Se você estava estudando desde segunda, encontrou vocabulário novo, depois que você fizer uma lista com essas palavras e você criar as frases com elas, você também pode fazer aquele outro exercício de fazer 3 frases. Lembra? 3 frases de manhã, 3 frases à tarde, 3 frases à noite. Sei lá, faz as 3 primeiras no presente, as outras 3 no passado, as outras 3 no futuro e vai avançando até você conseguir, sei lá, fazer sobre tempos perfeitos. Tá vendo como tá tudo conectado nesse módulo? Você pode pegar o exercício da aula 1 fazendo uma prática de writing. Você pode pegar o exercício da aula 3 de descrição e descrever o que você está escrevendo, o que você está ouvindo, o que você está lendo. Tá tudo muito conectado. Então, eu tô te entregando tudo. Tá tudo pronto para você estudar do seu jeito. Daí, na sexta-feira e no sábado, é dia de você revisar. Lembra como eu te falei que você faz a revisão, né? Eu coloquei aqui de novo, mas é a mesma coisa. Separa a lista em tópicos, obviamente, se você não estiver usando o celular. Se você estiver usando alguns aplicativos que eu te falei, aí é só fazer a sua revisão que o próprio aplicativo já lhe dá a ordem. Mas se você estiver fazendo na folha, faz exatamente do jeito que eu te disse. Separa os tópicos, leia o tópico primeiro, leia o tema, tente lembrar o que você aprendeu, as frases que você estudou, depois você confere com o que você escreveu, veja se faltou alguma palavra, se faltou alguma coisa, veja se tem algo que você não lembrava, para um pouquinho, respira, ó. O que eu estudei? Eu lembro? Eu não lembro? Eita, faltou essa palavra é importante, não posso esquecer não. Vou fazer uma frase com ela, vou incluir ela na próxima lista para eu não esquecer. Ah, essa palavra aqui, ó, lembrei na hora, então nem vou perder mais tempo com ela, que essa aqui eu já aprendi, vou para a próxima. Você, quando está estudando só, você é o seu próprio guia, você é o seu professor. Então você sempre tem que ter, especialmente nos dias de revisão, que eu acho que é o melhor dia para fazer isso, você sempre tem que parar um pouquinho e pensar. O que eu estou aprendendo? O que eu não lembro? O que eu preciso reforçar? Tá estudando durante a semana. Poxa, meu listening tá ótimo, mas eu vi ali que na hora de ler eu dei uma enganchada. Então, no dia da revisão, revisa a sua leitura. Ah, eu não consegui. Se eu precisasse escrever para alguém isso aqui que eu li, eu não ia conseguir. Então, no dia da revisão, dá uma reforçada na sua escrita, na sua fala. Você está estudando do seu jeito, você está estudando só. Então, os dias de revisão não é só para revisar conteúdo, é para você saber onde você está. O que você precisa melhorar, onde você precisa focar, o que já está bom, próximo.
É o melhor momento que você tem para fazer isso, certo? E no domingo é o seu dia free, é o seu descanso. Você merece um descanso, você merece, ó, parabéns, você estudou a semana toda, foi difícil, foi cansativo, você tinha menino para cuidar, você tinha roupa para lavar, casa para arrumar, você trabalha o dia todo, você tem boleto, você tem aluguel, você tem conta, trânsito, confusões, imprevistos, problemas. A nossa vida é bombardeada de situações desafiadoras e que fazem a gente desistir. Mas se você conseguiu estudar nem que seja 10 minutos por dia, parabéns. Você está de parabéns. Você está fazendo mais do que, meu Deus, 80% dos brasileiros para qualquer coisa. O brasileiro tem mania de criar lista para tudo e não conseguir obedecer, porque a gente não, sei lá, a gente não tem essa habilidade de obedecer cronogramas. Mas se você consegue, parabéns. Se foi difícil, mas mesmo assim você chegou no domingo e conseguiu, parabéns. E se dê um descanso, relaxa um pouquinho. Se você quiser, obviamente, livre, espontânea vontade, dar uma revisada, estudar mais, ou pegar um filme, ouvir uma música, pode. Mas entenda que eu não estou mandando você estudar no domingo. Esse é o seu dia de folga, então curte do jeito que você achar melhor. É do seu jeito, tá? E obviamente, lembrando, eu deixei o domingo de folga porque seria o meu cronograma. Se você por acaso tem um trabalho que você precisa trabalhar no domingo, escolha outro dia, um dia que seja mais tranquilo para você tirar de folga. Tem pessoas que, por exemplo, estudam ou trabalham de domingo a domingo. E aí, mas elas têm um dia na semana, sei lá, quarta-feira, que é o dia mais agitado de todos, é o dia que ela tem mais coisa para fazer. Então ela deixa a quarta-feira para não estudar, para dar esse descanso, porque ela sabe que ela não vai ter tempo. Então ela não faz nada na quarta, aí ela estuda nos outros dias. Então, é muito maleável esse cronograma. Você pode fazer exatamente como for, do seu jeito que for melhor para você. Na próxima aula, nós vamos falar sobre gramática. Teacher, preciso de gramática para aprender inglês? Tenho que saber tudo de gramática para aprender inglês? Se não, o que de gramática que eu preciso aprender? A gente vai falar também sobre o método inglês na prática e como ele está relacionado com esse assunto aí. Então, vejo você na próxima aula. See ya!